Sistema respiratório. Principais elementos do sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis pela troca de gases entre o corpo e o ambiente externo, garantindo a oxigenação do sangue e a eliminação de dióxido de carbono. Ele é dividido funcionalmente em vias aéreas condutoras e zona respiratória. Vias aéreas superiores. Nariz externo, estrutura visível, formada por ossos e cartilagens. Cavidade nasal, espaço interno do nariz, revestido por mucosa, com conchas e meatos. Faringe, tubo muscular que conecta a cavidade nasal e oral à laringe e ao esôfago, dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Seios paranasais, cavidades aéreas dentro dos ossos do crânio que se comunicam com a cavidade nasal. Vias aéreas inferiores. Laringe, estrutura cartilaginosa que conecta a faringe à traqueia, contendo as pregas vocais. Traqueia, tubo flexível sustentado por anéis cartilaginosos, que se estende da laringe até o tórax. Brônquios, ramificações da traqueia que entram nos pulmões, dividindo-se em brônquios principais, lobares e segmentares. Bronquíolos, ramificações menores dos brônquios, sem cartilagem. Zona respiratória. Alvéolos, pequenos sacos de ar nos pulmões, onde ocorre a principal troca gasosa. Ductos alveolares, vias que levam aos sacos alveolares. Sacos alveolares, agrupamentos de alvéolos. Pulmões, os órgãos pares onde ocorrem as trocas gasosas, contendo a árvore bronquíca e os alvéolos. São revestidos pelas pleuras. Músculos respiratórios. Diafragma, principal músculo da respiração, em forma de cúpula, localizado abaixo dos pulmões. Músculos intercostais, localizados entre as costelas, auxiliam na expansão e contração da caixa torácica. Pleuras, membranas serosas que revestem os pulmões e a cavidade torácica, permitindo deslizamento suave durante a respiração. Estrutura do nariz externo, componentes ósseos e cartilaginosos. O nariz externo é a porção visível do sistema respiratório, projetando-se da face e atuando como a entrada primária para o ar. Sua estrutura é complexa, combinando elementos ósseos e cartilaginosos que lhe conferem forma e flexibilidade. Componentes do nariz externo. Raiz, é a porção superior do nariz, que se une à fronte, entre os olhos. É sustentada pelos ossos nasais. Dorso, é a borda anterior proeminente que se estende da raiz até o ápice do nariz. Ápice, é a ponta arredondada e mais inferior do nariz. Asas, são as porções laterais arredondadas que formam as bordas das narinas. São flexíveis devido à presença de cartilagens alares. Narinas, são as duas aberturas anteriores que levam à cavidade nasal. São separadas pelo septo nasal. Estruturas ósseas. A porção superior do nariz externo é sustentada por ossos. Os ossos nasais são dois pequenos ossos planos que formam a ponte do nariz. Eles se articulam superiormente com o osso frontal, lateralmente com os processos frontais da maxila e inferiormente com as cartilagens nasais. Os processos frontais da maxila contribuem lateralmente para a estrutura óssea do nariz. O osso frontal, a parte nasal do osso frontal, também contribui para a raiz do nariz. Estruturas cartilaginosas. A porção inferior do nariz é predominantemente cartilaginosa, conferindo-lhe flexibilidade e forma. A cartilagem do septo nasal forma a porção anterior do septo nasal, dividindo as duas narinas. É uma estrutura plana e vertical. As cartilagens alares maiores são duas cartilagens em forma de U que formam a estrutura do ápice das asas do nariz. Seus ramos mediais contribuem para o septo móvel, e seus ramos laterais formam as asas, dando-lhe sua forma arredondada. As cartilagens alares menores são pequenas cartilagens inconstantes localizadas posteriormente às cartilagens alares maiores, nas asas do nariz. As cartilagens nasais laterais, também conhecidas como cartilagens triangulares, são estruturas planas que se estendem inferiormente aos ossos nasais e se unem medialmente à cartilagem do septo. Funções da cavidade nasal.
A cavidade nasal é o ponto de entrada primário para o ar no sistema respiratório e desempenha múltiplas funções cruciais, muito além de apenas conduzir o ar. Principais funções da cavidade nasal. Condução do ar é o primeiro segmento das vias aéreas, permitindo a passagem do ar inspirado para a faringe, posteriormente, para os pulmões, e o ar expirado para fora do corpo. Filtragem do ar. Vibriças ou pelos na entrada das narinas filtram partículas grandes, como poeira e insetos. O muco da mucosa nasal produz uma camada pegajosa que aprisiona partículas menores, poeira, pólen, micro-organismos, que escaparam das vibriças. Os cílios do epitélio ciliado da mucosa nasal movem o muco, juntamente com as partículas presas, em direção à faringe para ser deglutido ou expelido, impedindo que cheguem aos pulmões. Aquecimento do ar. A cavidade nasal é ricamente vascularizada. Uma extensa rede de capilares sanguíneos nas conchas nasais irradia calor, elevando a temperatura do ar inalado para próximo à temperatura corporal, 37 graus Celsius, protegendo os delicados tecidos pulmonares de choques térmicos. Umidificação do ar. O muco e o transudato dos capilares adicionam vapor de água ao ar seco inalado, saturando-o com umidade. Isso evita o ressecamento da mucosa traqueobronquíaca e alveolar, mantendo a integridade das superfícies de troca gasosa nos pulmões. Olfato. Na porção superior da cavidade nasal, na área conhecida como região olfatória, o epitélio olfatório contém receptores especializados que detectam substâncias químicas voláteis no ar, transmitindo informações ao cérebro para a percepção do olfato. Ressonância da voz. As cavidades nasais e os seios paranasais atuam como câmaras de ressonância, alterando a qualidade e o timbre da voz. Uma voz fanha ou nasal pode indicar obstrução nessas cavidades. Proteção imunológica. O muco contém imunoglobulinas, lisozimas e outras substâncias antimicrobianas, enquanto os glóbulos brancos presentes na mucosa ajudam a neutralizar patógenos, fornecendo uma primeira linha de defesa contra infecções. Conchas nasais e meatos. Divisão funcional da cavidade nasal. A cavidade nasal é uma estrutura complexa e altamente adaptada para suas funções, e suas formações internas são cruciais para isso. Conchas nasais ou turbinatos. Conceito. São projeções ósseas finas, revestidas por mucosa, que se projetam da parede lateral da cavidade nasal para o seu interior. Geralmente existem 3 de cada lado, superior, média e inferior. A concha inferior é um osso separado, enquanto as conchas média e superior são partes do osso etimoide. Função: aumento da área de superfície que amplia enormemente a área da superfície da mucosa nasal exposta ao ar inalado, o que maximiza o contato do ar com o epitélio rico em vasos sanguíneos e glândulas mucosas. Criação de turbulência, onde a forma curva e a projeção das conchas forçam o ar a passar por um caminho turbulento em vez de um fluxo laminar direto. Essa turbulência é fundamental para que as partículas suspensas no ar entrem em contato com a camada de muco, e para que o ar seja adequadamente aquecido e umidificado antes de alcançar os pulmões. Meatos nasais. Conceito: são as passagens ou sulcos localizados abaixo de cada concha nasal. Cada concha cobre um meato. Assim, temos o meato superior abaixo da concha superior, o meato médio abaixo da concha média e o meato inferior abaixo da concha inferior. Função: os meatos servem como canais de drenagem para os seios paranasais e para o ducto nasolacrimal. O meato superior recebe a drenagem das células etimoidais posteriores e do seio esfenoide. O meato médio é o maior e mais complexo, recebendo a drenagem dos seios frontal, maxilar e das células etimoidais anteriores e médias, através do hiato semilunar e do infundíbulo etimoidal. O meato inferior recebe a drenagem do ducto nasolacrimal, que transporta as lágrimas do olho para a cavidade nasal. Divisão funcional da cavidade nasal. A cavidade nasal pode ser dividida funcionalmente em 3 regiões principais. Vestíbulo nasal é a porção mais anterior e inferior da cavidade nasal, logo após as narinas. Revestido por pele contendo pelos grossos ou vibriças, glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas. Atua como a primeira barreira física, filtrando as partículas maiores do ar inalado.
Região respiratória. Abrange a maior parte da cavidade nasal, cobrindo as conchas e meatos nasais. Revestida por uma mucosa rica em vasos sanguíneos, plexos venosos especialmente nas conchas inferiores, glândulas mucosas e serosas, e epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. É responsável pelo aquecimento, umidificação e filtragem através do sistema mucociliar do ar inalado, preparando-o para os pulmões. Região olfatória. É uma área menor e especializada, localizada na parte mais superior da cavidade nasal, cobrindo a porção superior da concha nasal superior, o meato superior e a porção adjacente do septo nasal. Revestida por epitélio olfatório especializado, que contém neuroníons olfatórios bipolares, receptores do olfato. É responsável pela detecção de odores e pelo sentido do olfato. Seios paranasais. Localização e funções. Os seios paranasais são cavidades ou espaços preenchidos com ar, localizados dentro dos ossos do crânio que circundam a cavidade nasal. Eles são revestidos por uma mucosa respiratória contínua com a da cavidade nasal e drenam para os meatos nasais. Definição: são extensões da cavidade nasal para dentro de certos ossos craniofaciais. Formam-se durante o desenvolvimento fetal e continuam a crescer até a adolescência. Localização e nomes. Existem 4 pares de seios paranasais, nomeados de acordo com os ossos em que se localizam. Seio frontal, localizados nos ossos frontais, acima das órbitas oculares e na região da testa. Geralmente são 2, um de cada lado, separados por um septo. Drenam para o meato médio através do infundíbulo etimoidal. Seio maxilar, os maiores dos seios paranasais, localizados nos ossos maxilares, abaixo das órbitas oculares e lateralmente às cavidades nasais. Drenam para o meato médio através de um ósteo no hiato semilunar. Seio etimoidal, não são uma única cavidade, mas um grupo de pequenas células aéreas localizadas no osso etimoide, entre as órbitas oculares e a cavidade nasal. São divididos em grupos anterior, médio e posterior. As células etimoidais anteriores e médias drenam para o meato médio, enquanto as posteriores drenam para o meato superior. Seio esfenoidal, localizado no corpo do osso esfenoide, na base do crânio, atrás da cavidade nasal e abaixo da cela túrcica. Drena para o recesso esfenoetimoidal, acima da concha superior. Funções dos seios paranasais: aliviar o peso do crânio. Ao serem preenchidos com ar, os seios reduzem o peso dos ossos da face do crânio, tornando a cabeça mais leve e fácil de sustentar. Ressonância da voz. Atuam como câmaras de ressonância, alterando e amplificando a qualidade e o timbre da voz. É por isso que, quando estão congestionados, como em uma sinusite, a voz soa abafada ou nasalada. Umidificação e aquecimento do ar. A mucosa que reveste os seios contribui para o processo de umidificação e aquecimento do ar inalado, à medida que o ar circula por essas cavidades. Produção de muco. Produzem muco que é continuamente varrido pelos cílios para a cavidade nasal, auxiliando na limpeza e na proteção contra patógenos e partículas inaladas. Amortecimento de impactos. Podem oferecer uma certa proteção aos órgãos vitais, como o cérebro e os olhos, contra impactos faciais. Faringe, localização, divisões e comunicações. A faringe é um tubo muscular e membranoso que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Ela serve como uma passagem comum para o ar e para os alimentos. Conceito: é um funil muscular que se estende da base do crânio até a borda inferior da cartilagem cricoide, na altura da sexta vértebra cervical. Atua como uma encruzilhada, permitindo a passagem do ar para a laringe e dos alimentos para o esôfago. Localização: anteriormente a posterior às cavidades nasal, oral e laringe. Posteriormente anterior à coluna vertebral cervical. Superiormente na base do crânio. Inferiormente continua-se com o esôfago. Divisões da faringe. A faringe é classicamente dividida em 3 partes, de superior para inferior. Nasofaringe é a porção superior da faringe, localizada atrás da cavidade nasal e acima do palato mole.
Função exclusivamente respiratória. Sua mucosa é revestida por epitélio pseudoestratificado ciliado. Comunicações anteriormente com a cavidade nasal através das coanas. Lateralmente contém as aberturas das tubas auditivas, que a conectam ao ouvido médio, equilibrando a pressão. Estruturas associadas contêm a tonsila faríngea ou adenoides, importante no sistema imunológico, especialmente em crianças. Orofaringe é a porção média da faringe, localizada atrás da cavidade oral, estendendo-se do palato mole até a borda superior da epiglote. Função: servir de passagem para o ar e para os alimentos. Sua mucosa é revestida por epitélio estratificado escamoso não queratinizado, mais resistente ao atrito dos alimentos. Comunicações anteriormente com a cavidade oral através do istmo das fauces. Estruturas associadas contêm as tonsilas palatinas ou amígdalas e a tonsila lingual, também parte do sistema imunológico. Laringofaringe é a porção inferior da faringe, localizada atrás da laringe, estendendo-se da borda superior da epiglote até a borda inferior da cartilagem cricoide. Função: servir de passagem para o ar anteriormente, para a laringe, e para os alimentos posteriormente, para o esôfago. Comunicações anteriormente com o adito da laringe. Inferiormente continua-se com o esôfago. Cartilagens da laringe e endolaringe. A laringe, comumente conhecida como caixa da voz, é uma estrutura cartilaginosa complexa localizada na porção anterior do pescoço, entre a faringe e a traqueia. Sua principal função é proteger as vias aéreas inferiores durante a deglutição e produzir a voz. Sua estrutura é composta por várias cartilagens conectadas por membranas e ligamentos. Cartilagens da laringe. Existem 9 cartilagens na laringe, sendo 3 ímpares e 3 pares. Cartilagens ímpares. Cartilagem tireoide é a maior cartilagem da laringe, em forma de escudo. É proeminente anteriormente, formando o pomo de Adão, mais visível em homens. Consiste em 2 lâminas que se unem anteriormente. Protege as cordas vocais e a glote. Serve como ponto de inserção para músculos e membranas. Cartilagem cricoide tem a forma de um anel de sinete, sendo a única cartilagem laríngea completa. Sua porção anterior é mais estreita, arco, e sua porção posterior é mais larga, lâmina. Forma a base da laringe, articulando-se com a cartilagem tireoide e as cartilagens aritenoides. Mantém a patência das vias aéreas e é um ponto crucial para músculos envolvidos na fonação. Epiglote é uma cartilagem em forma de folha ou raquete, localizada superiormente e posterior à cartilagem tireoide. Sua principal função é atuar como uma válvula durante a deglutição. Ao engolir, a laringe se eleva e a epiglote se dobra para baixo, cobrindo o adito da laringe e impedindo que alimentos e líquidos entrem nas vias aéreas, direcionando-os para o esôfago. Cartilagens pares. Cartilagens aritenoides são 2 pequenas cartilagens piramidais, localizadas sobre a lâmina da cartilagem cricoide. Cada uma possui um processo vocal anterior, onde se inserem as pregas vocais, e um processo muscular posterior, para inserção de músculos. São extremamente importantes para a fonação. Elas articulam-se com a cricoide, através de movimentos de rotação e deslizamento, alteram a tensão e a posição das pregas vocais, permitindo a produção de diferentes tons de voz. Cartilagens corniculadas, pequenas cartilagens cônicas que se localizam no ápice das cartilagens aritenoides. Estendem superiormente as aritenoides e atuam como pontos de fixação para ligamentos, contribuindo para a integridade estrutural das pregas vocais. Cartilagens cuneiformes são pequenas cartilagens em forma de bastonete, localizadas nas pregas aritenoepiglóticas, acima das corniculadas. Fornecem suporte estrutural para as pregas aritenoepiglóticas, que formam as paredes laterais do adito da laringe, ajudando a manter a abertura laríngea. Endolaringe. A endolaringe refere-se ao interior da laringe, ou seja, o espaço compreendido entre a entrada da laringe e sua junção com a traqueia. Este espaço é revestido por uma mucosa e é de importância vital para a respiração e a fonação. Divisões da endolaringe.
A cavidade laríngea é dividida em 3 regiões principais. Vestíbulo da laringe é a porção superior, que se estende do adito da laringe até as pregas vestibulares ou falsas cordas vocais. Ventrículo da laringe é um espaço estreito localizado entre as pregas vestibulares e as pregas vocais verdadeiras. Cavidade infraglótica é a porção inferior, que se estende das pregas vocais verdadeiras até a borda inferior da cartilagem cricoide, onde a laringe se continua com a traqueia. Estruturas-chave na endolaringe. Pregas vestibulares são dobras superiores da mucosa, que não participam da produção da voz, mas protegem as pregas vocais verdadeiras. Pregas vocais verdadeiras são as dobras inferiores da mucosa, contendo o ligamento vocal e o músculo tireoaritenoideo. A vibração dessas pregas, causada pela passagem do ar expirado, é o que produz o som da voz. A tensão, comprimento e adução ou abdução das pregas vocais, controlados pelos músculos laríngeos, determinam o tom e o volume da voz. Glote é a abertura variável entre as pregas vocais verdadeiras. Sua abertura é crucial para a respiração e seu fechamento e vibração são essenciais para a fonação. Traqueia, tamanho, funções e estrutura. A traqueia, popularmente conhecida como tubo respiratório ou garganta, é um órgão essencial do sistema respiratório, atuando como a principal via de condução de ar para os pulmões. Via aérea permaneça aberta. O músculo traqueal é um músculo liso que preenche a parte posterior dos anéis cartilaginosos abertos. Sua contração pode diminuir ligeiramente o diâmetro da traqueia, o que é importante durante a tosse, aumentando a velocidade do fluxo de ar para expelir substâncias. Adventícia é a camada mais externa, de tecido conjuntivo frouxo, que conecta a traqueia às estruturas adjacentes no pescoço e no tórax, como o esôfago e os grandes vasos sanguíneos. Na sua extremidade inferior, a traqueia se bifurca ou divide na altura da carina traqueal, um proeminente cume cartilaginoso, nos 2 brônquios principais ou primários, que entram nos pulmões. Brônquios e suas divisões até os alvéolos. Os brônquios são as ramificações da traqueia que levam o ar para os pulmões, e a partir daí, se dividem em uma complexa árvore brônquica que distribui o ar até as unidades de troca gasosa. Conceito de brônquios. Os brônquios são tubos condutores de ar, semelhantes à traqueia, mas com diâmetro menor e, em suas divisões mais distais, com menos cartilagem. Eles formam a parte inicial da árvore brônquica, que é o sistema de tubos ramificados dentro dos pulmões. Sua função é conduzir o ar da traqueia até os bronquíolos e, finalmente, aos alvéolos. Divisões da árvore brônquica até os alvéolos. Brônquios principais. A traqueia se bifurca na carina traqueal, dando origem aos brônquios principais direito e esquerdo. O brônquio principal direito é mais curto, mais largo e mais vertical que o esquerdo, o que explica por que corpos estranhos inalados tendem a se alojar mais frequentemente no pulmão direito. Possuem anéis de cartilagem semelhantes aos da traqueia. Cada brônquio principal entra no pulmão correspondente através do hilo pulmonar. Brônquios lobares. Dentro de cada pulmão, os brônquios principais se dividem em brônquios lobares. Cada brônquio lobar ventila um lobo pulmonar. O pulmão direito, com 3 lobos, possui 3 brônquios lobares, superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo, com 2 lobos, possui 2 brônquios lobares, superior e inferior. Distribuem o ar para os diferentes lobos pulmonares. Brônquios segmentares. Cada brônquio lobar se divide em brônquios segmentares. Cada brônquio segmentar ventila um segmento broncopulmonar, uma unidade funcional e anatomicamente distinta do pulmão. Existem cerca de 10 segmentos no pulmão direito e 8 a 10 no pulmão esquerdo. A cartilagem se torna mais irregular, formando placas em vez de anéis completos. Distribuem o ar para os segmentos específicos do pulmão. Bronquíolos. Os brônquios segmentares se ramificam repetidamente, tornando-se cada vez menores em diâmetro, até atingir os bronquíolos. Diferentemente dos brônquios, os bronquíolos não possuem cartilagem em suas paredes. Seu diâmetro é geralmente inferior a 1 milímetro.
As paredes dos bronquíolos contêm músculo liso, que permite a regulação do diâmetro da via aérea, broncodilatação e broncoconstrição, controlando o fluxo de ar para os alvéolos. Bronquíolos terminais são as ramificações mais distais dos bronquíolos, marcando o fim da porção condutora da árvore brônquica. Ainda conduzem ar, mas já não participam de troca gasosa. Bronquíolos respiratórios são as primeiras vias aéreas que possuem alvéolos em suas paredes, marcando o início da zona respiratória. Permitem alguma troca gasosa, embora de forma limitada. Ductos alveolares. Os bronquíolos respiratórios se ramificam em ductos alveolares, que são tubos revestidos por alvéolos. São passagens estreitas e totalmente alveoladas. Sacos alveolares. Os ductos alveolares terminam em aglomerados de alvéolos, semelhantes a cachos de uva, chamados sacos alveolares. Alvéolos são as unidades funcionais microscópicas do pulmão, pequenas bolsas de ar com paredes extremamente finas, cerca de 0,2 a 0,5 micrômetros de espessura. Sua parede é composta principalmente por pneumócitos tipo 1, células de troca gasosa, e pneumócitos tipo 2, que produzem surfactante, que reduz a tensão superficial e impede o colapso alveolar. São ricamente vascularizados por capilares sanguíneos. São o principal local de troca gasosa entre o ar e o sangue. Pulmões, direito e esquerdo, lobos e segmentos. Os pulmões são os órgãos essenciais da respiração, localizados na cavidade torácica, um de cada lado do coração e mediastino. São elásticos, esponjosos e leves, adaptados para o processo de troca gasosa. Localização e revestimento. Ambos os pulmões ocupam as cavidades pleurais, estendendo-se do diafragma inferiormente até cerca de 2 a 3 centímetros acima da clavícula superiormente, no ápice pulmonar. São separados pelo mediastino, que contém o coração, grandes vasos, traqueia e esôfago. O hilo pulmonar é uma região na face medial de cada pulmão por onde entram e saem as estruturas que formam a raiz do pulmão, brônquios principais, artérias pulmonares, veias pulmonares, vasos linfáticos e nervos. Cada pulmão é envolvido por um saco seroso de dupla camada, a pleura. A pleura visceral adere firmemente à superfície do pulmão, inclusive dentro das fissuras, e a pleura parietal reveste a parede da cavidade torácica. Entre elas, há a cavidade pleural com uma pequena quantidade de líquido pleural, que facilita o deslizamento das superfícies durante a respiração e mantém os pulmões expandidos devido à tensão superficial. Pulmão direito. Tamanho e forma, é geralmente maior e mais pesado que o pulmão esquerdo, e um pouco mais curto devido à presença do fígado abaixo do diafragma à direita. Lobos, é dividido em 3 lobos por 2 fissuras, lobo superior, a porção mais alta do pulmão, lobo médio, uma pequena porção intermediária, localizada anteriormente, lobo inferior, a porção mais volumosa, localizada inferior e posteriormente. Fissuras. Fissura oblíqua ou maior separa o lobo superior do inferior e o lobo médio do inferior. Fissura horizontal ou menor separa o lobo superior do lobo médio. Segmentos broncopulmonares. Possui 10 segmentos broncopulmonares, unidades funcionais e cirurgicamente ressecáveis, cada uma suprida por um brônquio segmentar e sua própria artéria pulmonar. Pulmão esquerdo. Tamanho e forma, é ligeiramente menor e mais leve que o direito, com uma concavidade na sua face medial, chamada incisura cardíaca, para acomodar o coração. Lobos, é dividido em 2 lobos por uma única fissura, lobo superior e lobo inferior. Fissuras. Fissura oblíqua ou maior separa o lobo superior do inferior. Língula. O lobo superior do pulmão esquerdo possui uma projeção em forma de língua chamada língula, que corresponde funcionalmente ao lobo médio do pulmão direito. Segmentos broncopulmonares. Possui geralmente 8 a 10 segmentos broncopulmonares. Funções gerais. Troca gasosa. A função primária dos pulmões é facilitar a troca de oxigênio do ar atmosférico para o sangue e a remoção de dióxido de carbono do sangue para o ar, que é então exalado. Isso ocorre nos alvéolos. Proteção. O sistema mucociliar,
presente nas vias aéreas intrapulmonares, continua o processo de limpeza do ar. Função metabólica. Os pulmões também estão envolvidos em algumas funções metabólicas, como a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina. Trajeto do ar inspirado e expirado. O ar segue um caminho específico e organizado através do sistema respiratório durante a inspiração e a expiração. Este trajeto garante que o ar seja devidamente condicionado e que as trocas gasosas ocorram de forma eficiente. Trajeto do ar inspirado. O ar entra no corpo e é conduzido até os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Nariz ou boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos onde ocorre a principal troca gasosa, oxigênio para o sangue, dióxido de carbono para o ar. Trajeto do ar expirado. Após a troca gasosa, o ar rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio é expelido do corpo, seguindo o caminho inverso da inspiração. Alvéolos onde o dióxido de carbono se difunde do sangue para os alvéolos, sacos alveolares, ductos alveolares, bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais, bronquíolos, brônquios segmentares, brônquios lobares, brônquios principais, traqueia, laringe, faringe, nariz ou boca onde o ar é expelido para o ambiente externo. Esse fluxo bidirecional, facilitado pela contração e relaxamento dos músculos respiratórios, principalmente o diafragma e os músculos intercostais, garante a renovação constante do ar nos alvéolos e, consequentemente, a manutenção dos níveis adequados de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Pleura visceral e parietal. A pleura é uma membrana serosa vital para a função pulmonar, consistindo em duas camadas que revestem os pulmões e a parede interna da cavidade torácica. Essas camadas, juntamente com o espaço entre elas, permitem que os pulmões se expandam e se contraiam suavemente durante a respiração. Pleura visceral. Localização. É a camada interna da pleura que adere firmemente à superfície externa dos pulmões. Ela se invagina nas fissuras dos pulmões, cobrindo-os completamente, exceto no hilo pulmonar, onde se reflete para se tornar contínua com a pleura parietal. Inervação. É inervada por nervos autônomos do sistema nervoso simpático e parasimpático, o que a torna insensível à dor. Função. Sua principal função é permitir o deslizamento suave do pulmão contra a parede torácica e contra si mesmo nas fissuras durante os movimentos respiratórios. Também contribui para a produção e reabsorção do líquido pleural. Pleura parietal. Localização. É a camada externa da pleura que reveste a superfície interna da parede torácica. Ela é subdividida em várias partes com base na área que reveste. Pleura costal reveste a face interna das costelas, músculos intercostais e cartilagens costais. Pleura diafragmática cobre a face superior do diafragma. Pleura mediastinal reveste as faces laterais do mediastino, a área entre os pulmões que contém o coração, grandes vasos, traqueia e esôfago. Cúpula pleural ou pleura cervical se estende superiormente, acima do nível da primeira costela, até a base do pescoço. Inervação. É inervada por nervos somáticos, nervos intercostais para a porção costal e diafragmática periférica, nervo frênico para a porção diafragmática central e mediastinal, o que a torna muito sensível à dor. A irritação da pleura parietal é a causa da dor aguda na pleurite. Função. Protege os pulmões e forma os limites da cavidade pleural. Cavidade pleural e líquido pleural. Cavidade pleural é o espaço potencial, normalmente um espaço virtual, localizado entre a pleura visceral e a pleura parietal. É preenchida por uma fina camada de líquido pleural. Líquido pleural é um fluido seroso, aproximadamente 10 a 20 ml em um pulmão saudável, secretado pelas membranas pleurais. Função de lubrificação. Atua como um lubrificante, permitindo que as duas camadas da pleura deslizem uma sobre a outra sem atrito durante a inspiração e a expiração, facilitando o movimento dos pulmões dentro da caixa torácica. Função de coesão. Devido à sua tensão superficial,
O líquido pleural cria uma força adesiva entre as duas pleuras, mantendo-as unidas. Isso é crucial para a mecânica respiratória, pois garante que os pulmões sigam os movimentos da parede torácica e do diafragma, expandindo-se durante a inspiração. Se o espaço pleural for violado e o ar entrar, pneumotórax, a tensão superficial é quebrada e o pulmão tende a colapsar. Em resumo, a pleura visceral e parietal trabalham em conjunto, com o auxílio do líquido pleural, para garantir a respiração eficiente e proteger os pulmões, permitindo sua expansão e retração dentro da cavidade torácica com o mínimo de resistência.